O santo do dia 18 de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Galdino e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de abril. São Galdino nasceu em Milão, na Itália, no ano de 1096, no século XI. São Galdino foi religioso com uma rápida ascensão diretamente de auxiliar para bispo de sua cidade. São Galdino ficou conhecido por enfrentar antipapa Vítor IV, que era apoiado pelo Federico Barbarossa, que arrasou a cidade de Milão no ano de 1162, no século XII, por sua oposição. São Galdino não decepcionou o Papa e nem a sua diocese católica e praticou ampliamente a caridade, inclusive extinguindo-se todos e fazê-lo realizar a preparação contra os hereges, e converteu multidões. Mas ele, de todos os seus trabalhos, São Galdino ficou conhecido por seu socorro aos pobres que se encontravam presos por conta de dívidas. São Galdino defendeu seu povo e sua terra com todas as forças, porém, após concluir um sermão contra os inimigos da igreja e da cidade, com grande emoção acabou caindo morto de repente em frente a milhares de fiéis a esse serviço, tanto que sua visita de apoio recebe até um apelido, o Pão de São Galdino, uma espécie de cesta básica, material e espirituais, após dava pão para o corpo e orações, que era o pão para o espírito. Foi uma fonte de força e fé para lutar contra os opressores. Morreu em 18 de abril de 1176, no século XII, justamente no instante em que fazia no púlpito um sermão inflamando contra os pecadores e os hereges, inimigos da igreja, e os políticos, inimigos da cidade. Quando terminou o sermão, emocionado diante de um grande número de fiéis e religiosos, caiu morto de repentinamente. Ó Deus, que concedestes inumeráveis graças ao vosso servo São Galdino, fazendo firme instrumento de vossa caridade e fidelidade à santa doutrina permitindo-me a mim também a ser mais fiel a vós e à Igreja, enchendo-os o meu coração de amor para com os pobres e necessitados. Por o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de abril. Santos Ormígenes e Epídio, mártires na Turquia no século I, no ano 89. São Prício, mártir transpassado no pescoço no Iraque no século IV, no ano 341. Santo Eusébio, bispo, que acompanhou o Papa João no século VI, no ano 526. São Lariano, abade que difundiu na ilha a celebração da Páscoa segundo os costumes romanos na Irlanda, no século VII, no ano 638. Santo Umaro, bispo de Abade, que propagou a regra de São Bento, conduziu o povo da região à fé cristã católica na Bélgica, faleceu de morte natural no século VIII, 713. Santa Astúzana, virgem, filha do imperador Constantino de Croponino, que empregou todos os seus bens para a ajuda aos pobres na Turquia, no século VIII, no ano 720. Santa Atanásia, viúva, depois eremita egumena, ilustre pela sua observância da disciplina monástica e grandes virtudes na Grécia, faleceu no século IX, no ano de 830.
São João Isauro, monge que foi discípulo de São Gregório Decapolita, e no tempo do imperador Leão o Armênio combateu valorosamente em defesa das sagradas imagens. Faleceu no século IX, no ano de 842. São Perfeito, presbítero e mártir na Espanha, no século IX, no ano de 850. O beato Ideobaldo, abade, que no mosteiro de Dune dirigiu santamente como terceiro abade durante 12 anos na Bélgica. Faleceu no século XII, no ano de 1167. O beato André, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que se dedicou à pregação na Itália e na França. Faleceu no século XII, no ano de 170. O beato André Irvoson, religioso da Ordem dos Frades Menores na Espanha, faleceu no século XVII, no ano de 1602. A beata Maria Encarnação, exemplar mãe de família e mulher que professou a vida religiosa na França, faleceu no século XVII, no ano de 1618. O beato José Moreu, presbítero e mártir na França, faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1794. O beato Lucas Pazzi, presbítero e fundador da Congregação das Irmãs Merces de Santa Donoteia, na Itália, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1866. A beata Sabina Procieli, virgem que fundou a Congregação das Irmãs de Santa Catarina de Sena, na Itália, faleceu no século XX, no ano de 1923, de morte natural. O beato Romano Artwink, presbítero e martirizado na Polônia no século XX, no ano de 1943, pelo nazismo. Esses foram santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de abril, dia que a Igreja celebra a memória de São Galdino, cardeal caridoso que defendeu a fé e serviu aos pobres.